Muito bem. E vou compartilhar então a tela do PowerPoint para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Esse exercício eu coloquei hoje aqui na apresentação e ontem eu disponibilizei o PowerPoint para vocês. Então eu tenho que mandar novamente essa apresentação, pois ela foi atualizada. Tá? Então, olha só. O exercício agora é o seguinte. Utilizando-se placa de recalque no campo, verificou-se um recalque de 76 milímetros para um tempo de 30 dias após o lançamento de apenas 1,5 metro do aterro da figura abaixo. Então, essa figurinha que está aqui é a mesma da aula passada, tá? Do exercício da aula passada. Só que agora eu lancei aqui apenas 1,5 metro, tá? 1,5 metro. Com base nessa informação de campo, calcule o coeficiente de adensamento vertical. Antes de desenvolver o cálculo, vejam que para fazer essa medida aqui, ó, do recalque no campo, há necessidade de colocar uma placa chamada placa de recalque. Essa foto aqui, ó, mostra a placa de recalque, tá vendo? É uma plaquinha metálica, e aqui você tem uma haste vertical soldada a essa placa metálica, e ela vai ser colocada sobre o terreno natural antes do lançamento do aterro. Então, coloca aqui a placa com a haste vertical, aqui eu fiz um desenho em azul, estão vendo aqui, ó? E aí vai lançando o aterro. Aí o que você pode fazer? Você vai fazer a leitura aqui da posição da extremidade dessa plaquinha, dessa haste, né? Tá certo? Extremidade dessa haste. Você faz a leitura com teodolito, né? Em relação a um referencial fixo, tá? Então você tem a posição inicial, depois você vai fazendo as leituras à medida que o recalque vai acontecendo. Então essa haste aí é uma haste de referência para você medir recalques, né? Precisa de um referencial fixo e dessa haste que vai se movimentar, certo? E aí você tem condições de medir recalque. Ok? Vamos lá no Excel, vamos fazer esse cálculozinho aqui, para vocês verem como que é fácil, tá? Eu estou aqui com a pasta do Excel que foi desenvolvida ontem. Tá certo? Esse exercício que nós fizemos ontem é justamente o caso que está aqui. Só que agora, ao invés de usar 2 metros de carga, nós vamos usar 1,5 metro e vamos fazer a estimativa do recalque total primário, que seria para 1,5 metro de aterro. Então, vou pegar aqui, ó, essa parte da planilha, que foi justamente destinada ao cálculo do recalque total primário. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou colar aqui para a gente fazer essa análise. Então, observa bem, olha só.
Se eu tiver apenas 1,5 metro de aterro, o acréscimo de tensão vai ser igual a quem? 1,5 metro vezes o peso específico do aterro, que é quanto? 20 quilonewtons por metro cúbico, não é isso? Então tá aqui, ó, 30 kPa vai resultar no recalque de 28 centímetros. Lá no PowerPoint, eu deixei para vocês a fórmula completinha, né, de cálculo do recalque, que eu estou colando aqui agora também, ó, 28 centímetros, tá vendo? Ó? 28 centímetros. Está aqui a fórmula que já está programada aqui nessa célula que foi isso foi feito ontem, né? Tá certo. Agora, qual foi o recalque medido? Recalque medido. E qual foi o tempo correspondente a esse recalque medido? São informações que eu acabei de passar para vocês no enunciado lá do exercício, né? Essas duas informações aqui. Recalque medido foi 76 milímetros. Tá? Recalque medido foi 76 milímetros em 30 dias. Então, vou colocar aqui, ó. O recalque medido eu vou entrar em centímetros. — 7,6 centímetros e o tempo em dias, 30 dias. Então, gente, ó, eu tenho uma previsão do recalque para um aterro de 1,5 metro e eu tenho um recalque medido para esse tempo de 30 dias, que foi 7,6 centímetros. Qual foi o grau de adensamento correspondente? Qual foi o grau de adensamento correspondente a 30 dias? Como que eu calculo esse grau de adensamento? O grau de adensamento mostra o quanto do recalque aconteceu em 30 dias. Então, é o percentual, né? Aconteceu 7,6 centímetros, do total de 28 centímetros, que é a previsão do recalque primário, em 30 dias. Então, estou notando que o grau de adensamento é quanto? É igual a 7,6 dividido por 28. Está aqui, ó, em torno de 27% de recalque em 30 dias. Quem que eu quero calcular aqui nessa história? Quem que eu quero calcular? Qual é o meu objetivo com isso? É o CV, né? CV. Muito bem. Se eu quero CV, qual é a fórmula que eu vou precisar para ele? Para calcular o CV. Ó. Só colocar a fórmula aqui para a gente ver o que a gente precisa. Eu quero o bendito CV. O tempo eu tenho, 30 dias. Está aqui, ó. Espessura de drenagem eu sei qual é, né?
Tá aqui o perfil, são 8 metros de espessura, então a espessura de drenagem são 4 metros, porque eu tenho duas faces drenantes. 4 metros. Então a espessura de drenagem eu tenho. Tempo eu tenho, falta quem? O fator tempo. E o fator tempo depende exclusivamente de quem? Grau de adensamento. Do grau de adensamento. Fator tempo. Aí eu uso a fórmula do fator tempo para grau de adensamento menor do que 60%. Claro, o valor aqui é 27%, né? 27% de grau de adensamento. Então, tem que usar a fórmula correspondente. Deixa eu colar aqui. Ó, T igual a π vezes U ao quadrado dividido por 4. Então, substituindo aqui, ó, 0,27, que é o grau de adensamento, eu tenho o fator tempo 0,057. Tá certo? Mas eu posso fazer esse cálculo aqui tranquilamente, ó, é igual a π vezes 0,27 ao quadrado dividido por 4. Aqui dá uma diferençazinha por conta do arredondamento, tá? Por conta do arredondamento. Tem o fator tempo, tem o tempo, tem a espessura de drenagem, então é possível calcular o meu CV. E esse CV eu vou calcular em que unidade? Qual a unidade interessante? Eu vou calcular em centímetros quadrados por minuto, porque foi a unidade que nós usamos na aula de ontem. Então, centímetro quadrado por minuto. Tá? Ó, na aula de ontem, do ensaio de laboratório, CV em centímetro quadrado por minuto, deu 0,031. Agora nós estamos justamente verificando se isso aqui vai bater com o CV de campo. Tá? Um coeficiente de adensamento de campo. O que eu falei na última aula? Geralmente o coeficiente de adensamento em campo acaba ficando maior do que o de laboratório. Isso é muito frequente. Então vamos calcular aqui, ó. Basta passar o HD ao quadrado multiplicando pelo fator tempo e dividir pelo tempo. Dias a gente vai ter que transformar em minutos, tá? Então vai ficar igual. Fator tempo, 0,058, vezes espessura de drenagem ao quadrado. Vai ter que entrar em centímetros aqui. São 4 metros, 400 centímetros ao quadrado. E aí eu passo o tempo dividindo, né? Então, dividindo pelo tempo, que é 30 dias. 30 vezes 24 horas vezes 60 minutos. Tá aqui o CV.
0,215. Esse aqui, então, foi obtido lá no campo. É como se eu estivesse fazendo um ensaio aqui em real grandeza, tá certo? Do laboratório, eu peguei uma amostra pequena e fiz o ensaio. Aqui, o que pode ter acontecido para dar essa diferença tão grande? Ó? Tá vendo? Se eu pegar aqui esse valor, vou marcar ele aqui em amarelo. Se eu pegar esse amarelinho aqui, tá? Ó, esse aqui, e dividir pelo da aula passada, pelo azulzinho, que é esse aqui, ó, 0,031, vai dar 7 vezes. Tá vendo? Ó? Por que o CV de campo está 7 vezes maior do que o de laboratório? Eventualmente, você pode ter aqui nessa camada de argila mole algumas lentes de areia que não passam percebidas pela sondagem. E essas lentes de areia, elas facilitam de tal maneira, de uma certa maneira, a drenagem, tá certo? Então, pode ter lentes de areia que está aqui, que promovem aqui uma certa drenagem e influenciam nesse valor do coeficiente de adensamento. Aqui, ó, eu estou fazendo o aterro, estou desenhando o aterro dessa maneira, mas o aterro, deixa eu fazer aqui um esqueminha aqui para vocês. Ó. O aterro, geralmente, ele tem uma geometria trapezoidal. Então, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu desenhar. Então, ele pode ter uma geometria assim, ó. Tá? Certo? Então, essas extremidades do aterro aqui que eu não tenho mostrado aqui para vocês nas figuras, porque para a gente é meio que indiferente nesse momento essa parte que está aqui, desse talude de extremidade do aterro, tá? Tudo bem? Então, olha só, a geometria dele é um trapézio. Na extremidade aqui, o fluxo, a tendência dele é de ser um fluxo bidimensional. E a permeabilidade horizontal do solo é tipicamente maior do que a permeabilidade vertical. Então, isso também contribui para que o processo de adensamento ocorra de uma maneira mais rápida, tá certo? Do que o modelo unidimensional. Muito bem. O fato é que existe uma diferença, geralmente existe uma diferença grande entre o CV de campo e o CV de laboratório. Vocês entenderam, gente? Sim. Tudo bem? Muito bem, beleza. Deixa eu salvar isso aqui. Uma outra coisinha que eu falei na última aula, na aula de ontem, foi o seguinte. Vocês viram aqueles problemas associados ao recalque, né, do aterro, que dá aquele desnível entre a edificação estaqueada e a superfície do aterro, enfim. No caso de um aterro de estrada, de aeroporto, após a inauguração, com a argila mole se deformando, a superfície da estrada
ou a superfície lá do pavimento do aeroporto vai sofrer recalque, vai se deformar, e aí isso é desagradável, né? Então, eu mencionei que existem métodos para acelerar o recalque. Métodos para acelerar o recalque. Deixa eu mostrar para vocês, eu criei uma nova apresentação hoje também, que é a apresentação, a aula 8A, depois vou disponibilizar para vocês, mostrando 2 métodos para acelerar os recalques. Tá? Então, só vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa janela aqui da aula 8. Vamos na aula 8 antes, né? Então, quais os problemas que eu tinha? Por exemplo, esse aqui, vocês viram, né? Uma situação muito grave. No nosso exercício mesmo, eu mostrei, né? Formação desse degrau. Então, é isso aqui que a gente quer evitar com esses métodos para acelerar recalque. Tá? Para acelerar recalque. Então, vamos mostrar isso aí. Basicamente, gente, tem 2 métodos tradicionais. Um é o uso de drenos verticais e o outro é o de sobrecarga temporária. Tá? Drenos verticais, eu não vou desenvolver aqui o projeto com vocês. Como eu disse, isso eu mostro em uma disciplina optativa. Mas a ideia dos drenos é o seguinte, é diminuir a distância de percolação. Né? Vocês viram na aula de ontem, por exemplo, que quando eu tinha 2 faces drenantes, para acontecer 90% de adensamento naquele exercício, eu precisava de um tempo de um pouquinho mais do que 8 anos. Com uma face drenante apenas, ou seja, com um impermeável embaixo, ou seja, um granito embaixo da camada de argila mole, ou seja, com apenas uma face drenante, esse tempo acabava ficando um pouquinho mais do que 33 anos. Ou seja, com 2 faces drenantes, eu tenho um tempo que é 1/4 do tempo correspondente à à existência de uma face drenante só. Então, com 2 faces, o processo de adensamento acontece de uma maneira muito mais rápida, né? Com 1/4 do tempo. Então, isso já demonstra que a distância de percolação tem uma influência aí no tempo com o qual se processa o adensamento. Agora, se eu instalar no solo uma drenagem vertical, além do fluxo para as camadas drenantes, eu vou ter um fluxo horizontal para esses elementos de drenagem que está aqui, que são os drenos verticais. Tá? Então, em vermelhinho aqui, ó, dentro da camada de argila mole, eu coloquei aqui drenos verticais. Ok? Antigamente, esses drenos verticais eram estacas de areia. Mas hoje em dia, com a tecnologia, nós temos um material muito melhor, muito mais fácil de ser instalado, de maneira muito mais rápida,
sem muita perturbação do terreno, que é o dreno fibroquímico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu parar a apresentação aqui, só um instantinho. Então, gente, olha só. Esse aqui é o dreno fibroquímico. Tá? Eu tenho um pedacinho dele aqui em casa. Então, esse branquinho que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de geotêxtil não tecido. Tá? É um material geossintético. Vocês vão ouvir falar desses materiais geossintéticos aí nas próximas disciplinas. Certamente os professores vão mencionar o uso desse material. Agora, esse branquinho, eu abri aqui, ó, na verdade ele é costurado aqui, ó, eu abri para mostrar o núcleo. O núcleo é um núcleo de plástico ranhurado, tá certo? Que é o núcleo drenante. Essa parte externa, esse branquinho aqui, que é o geotêxtil, ele serve como filtro. Então, esse dreno vai ficar em contato direto com o solo, vai ficar assim na vertical, né? Com a argila mole, em contato direto. E aí, o fluxo vai acontecer, a água vai percolar e vai fluir para esse dreno. Só que eu quero que esse dreno capte apenas água. Eu não quero que a argila mole, né, os sólidos, penetrem no núcleo. Então, eu não quero que os sólidos penetrem nesse núcleo. Então, esse branquinho aqui vai fazer a retenção dos sólidos e vai permitir só a passagem da água. Funciona como um filtro de café. Então, você está fazendo seu cafezinho ali, você coloca o cafezinho ali naquele cone, né? Que é o filtro de papel, e vai passar só a água e vai fazer a retenção do pó. Não é isso? Então, esse aqui é o mesmo esquema. Agora vamos ver mais detalhes disso aí. Para instalar esse dreno, deixa eu colocar essa imagem aqui para cima, tá? Eu preciso desse equipamento que está aqui, ó, essa torre, tá? Com uma lâmina chamada mandril. Aqui, vocês estão vendo, está pequenininho, deixa eu ampliar um pouquinho, ó. Aqui tem uma bobina com esse dreno que eu acabei de mostrar, essa fita enrolada. Essa fita, então, ela vai ser acondicionada dentro de uma lâmina, que é o mandril. Tá vendo? O mandril, essa lâmina que está aqui, o branquinho ou o dreno. Na ponta do dreno eu tenho uma chapinha, que a gente chama de sapata de cravação. Aqui uma figura, ó, a fita, essa que eu acabei de mostrar para vocês, e na extremidade a chapinha. Então, essa torre, esse equipamento vai cravar o mandril no solo, e dentro do mandril vai o dreno com essa chapinha na ponta, chapinha fechada. Chegou lá na profundidade de projeto, essa chapinha vai abrir, vai estar confinada, vai abrir e vai ancorar o dreno lá embaixo. Então, o branquinho, que é o dreno, vai ficar ancorado lá embaixo, ó, em profundidade, na profundidade de projeto. E aí, sim, eu posso recolher o mandril, né, que é a lâmina, e aí o dreno vai ficar em contato direto com o solo. Então, essa lâmina aqui, que é o mandril, é uma lâmina rígida, que vai servir simplesmente para conduzir o dreno
lá para determinada profundidade de projeto. Aqui uma figurinha, ó. A figurinha com o dreno, que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui a torre que está executando os drenos verticais. E essas pontinhas aqui são os drenos que já foram cravados. Entendido, gente? Aí sobre isso aqui vem o aterro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Beleza. Aí, olha só. Lá na disciplina de obras de terra, ou tópicos especiais de mecânica dos solos B, vocês vão saber, vão ter condições de projetar a malha de drenos. Então, essa circunferência que está aqui, ó, é uma representação do dreno, tá? Representação do dreno. Em planta. Então, em planta, eu quero saber qual vai ser o espaçamento necessário entre drenos para promover um determinado grau de adensamento em um dado intervalo de tempo. Então, digamos, eu quero que em 6 meses ocorra 99% do adensamento. 100% eu não vou conseguir, porque a solução analítica não tem esse resultado para 100%. Né? O adensamento ele vai acontecer aí por um tempo infinito, teoricamente. Então, eu posso fixar, por exemplo, um grau de adensamento de 99% em 6 meses. Beleza? E aí eu dimensiono essa malha de drenos com um determinado espaçamento L para promover isso. Tá? Então, isso aqui é só para que vocês fiquem interessados e no futuro, de repente, peguem a minha matéria optativa. Tá entendido, gente? Agora, o que eu posso fazer aqui com vocês, de uma maneira bem rápida, que é simples, é o uso da sobrecarga temporária, que é um outro artifício para acelerar o processo de adensamento, que basicamente consiste no lançamento de um aterro com espessura superior à necessária por um determinado período, tá? Então esse aterro vai ser com uma espessura maior, ele vai ficar de maneira temporária. Aí qual é a ideia? Eu quero provocar todo o recalque primário previsto em um determinado tempo. Tem alguém com o microfone aberto aí. Vou fazer o seguinte, para ficar bem claro. Eu vou pegar aquele exercício, então, que a gente tomou como base na aula passada e vamos calcular essa sobrecarga temporária. Tá? Vamos calcular essa sobrecarga temporária. Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos novamente para o Excel. Aqui já tem muita coisa, já tem muita informação. Eu vou criar uma nova planilha e vou escrever aqui, ó, sobrecarga. Tá? Vou tirar as linhas de grade. Vamos escrever aqui assim, ó, uso de sobrecarga temporária.
Uso de sobrecarga temporária. Vou pegar a imagenzinha, né, só para ficar aqui ilustrando. O nosso aterro da aula passada, o que acontecia? Ele foi especificado com 2 metros. Então, vou colocar aqui assim, ó, só para ilustrar. Então, aqui, vou colocar uma caixinha de texto aqui. 2 metros. Certo? Foi isso aqui. Nós calculamos o recalque total primário. Nós calculamos o recalque total primário. Deixa eu fazer assim. O valor está na planilha 1. Ó, recalque total primário. 38 centímetros. Não é isso? Vamos colocar em metros. 0,38. Recalque total primário. Para esse aterro de 2 metros. Nós calculamos também o grau de adensamento para 6 meses. Então, qual foi o grau de adensamento? Igual 25,33%. Tá vendo? Esse valor aqui, ó. 25,33%. Vamos colocar nesse formato percentual, não. Vou colocar com as casas decimais aqui, ó. Igual 0,25. 0,25. Pegaram? Qual é a fórmula? Primeira fórmula que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Recalque parcial é igual ao recalque vezes o grau de adensamento. Então, se eu passar o grau de adensamento para cá dividindo, tá? Eu tenho recalque total primário, é o recalque parcial dividido pelo grau de adensamento. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o recalque para 6 meses seja 38 centímetros, 0,38. Então, vai ser um recalque parcial para mim. Dividido pelo grau de adensamento, eu vou ter um recalque total primário maior. E aí eu vou lançar um aterro mais alto, capaz de gerar esse recalque maior que está aqui, tá? Que é o chamado aterro com a sobrecarga temporária. Então, esse recalque ρ que eu vou calcular aqui vai ser para um aterrão, um aterro com a sobrecarga temporária. Vamos chamar de aterrão. Então, ó, vamos colocar assim, recalque para
o aterrão. Então, vai ser igual recalque total primário dividido por isso aqui. Então, esse aterrão vai ter que ser capaz de gerar um recalque, de 1,5 metro, um pouco mais que 1,5 metro. Tá? O aterrão é o aterro de 2 metros mais a sobrecarga temporária. Ó. Aterro de 2 metros mais a sobrecarga. Tá certo? Tudo bem, gente? Deixa eu colocar essa fórmula para cá. E agora, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o acréscimo de tensão, qual é a carga capaz de provocar esse recalque de 1,5 metro. Qual é o acréscimo de tensão capaz de gerar o recalque de 1,51 metros. Aí, olha só, eu posso manipular a equação do recalque. E ela fica assim, ó. Tá? Essa equação é simplesmente a equação do recalque manipulada. Eu tenho condições de calcular o acréscimo de tensão para um determinado recalque especificado. No caso, esse recalque especificado vai ser 1,51 metro. Entendido, gente? Então, aqui eu vou pegar, ó, e vou calcular esse delta sigma que está aí. Delta sigma em kPa. Eu posso adiantar para vocês que essa sobrecarga, esse acréscimo, vai dar um acréscimo muito elevado, porque o recalque está muito elevado. Tá? Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer para diminuir a altura de sobrecarga temporária. Então, a sobrecarga temporária, na verdade, o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou fazer um desenho aqui só para ilustrar. Uma altura maior aqui, ó, de aterro. Tá? Essa vai ser a sobrecarga temporária. E eu quero justamente agora descobrir qual é essa altura daqui. Com o mesmo material do aterro, tá? Com o mesmo material do aterro. Aí, para descobrir essa altura, eu primeiro vou atrás do acréscimo de tensão. Por quê? Se eu sei o acréscimo de tensão, o que ocorre? O acréscimo de tensão capaz de gerar esse recalque de 1,51 centímetros, ele vai ser igual à carga aplicada. Qual é a carga aplicada? A carga aplicada é a altura de aterro, que é 2 metros, mais a altura de sobrecarga temporária, vezes o peso específico total do aterro. Então, aqui qual vai ser a minha única incógnita? Essa altura de sobrecarga temporária, porque esse aqui é 2 metros,
o γT do aterro é 20 kN por metro cúbico, e esse ΔΣ eu vou encontrar agora, que é o acréscimo de tensão capaz de gerar o recalque de 1,51 metros. Entenderam a sistemática da coisa, gente? Aí depois que eu encontrar a altura de sobrecarga temporária, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela só nesse período de 6 meses. Por quê? O que vai ter acontecido em 6 meses? O recalque de 38 centímetros, que é uma parte do recalque de 1,5 metro. 38 centímetros em 6 meses. Aí eu, malandramente, o que eu faço? Vou lá e retiro a sobrecarga temporária. Já aconteceu o recalque que eu queria. Entenderam? Entendido, professor. Então vamos lá. Ó. Vamos digitar essa equação. Essa do acréscimo de tensão. Sigma linha P. Sigma linha P está onde? Está lá na planilha 1. Sigma linha P está tensão de pré-adensamento, 66,7. Vezes dez elevado, abre parênteses novamente, aí vem recalque, 1,51. Pô, aqui é só a célula B5, não preciso colocar isso aqui. Célula B5 vezes 1 mais o índice de vazios inicial, tá onde? Ó, 2,1, né? 2,1. 1 mais 2,1. Fecha parênteses aqui. Divide pela espessura inicial. 8 metros, certo? Espessura inicial, 8 metros da camada. Dividido por 8. Menos coeficiente de recompressão. Está aqui, ó, 0,1. Ponto 1. Vezes log sigma linha P dividido por sigma linha I. Essa razão aqui é justamente a razão de sobreadensamento, que é 1,15. Fecho parênteses aqui. Divido pelo coeficiente de compressão da reta virgem, 0,85. Fecha parênteses. Menos a tensão efetiva inicial de campo. Tensão efetiva inicial de campo, 58 kPa. R$ 261,8 kPa. É uma carga muito alta. Vamos ver se esse cálculo está certo? Vamos só verificar se esse cálculo está certo. 261,8. Se eu colocar aqui, 261,8, tem que dar 1,51 metros aqui embaixo. 261,8. Ó, o cálculo está certo. Tá bom? Entendido? Então, esse é o acréscimo necessário para gerar um recalque de um pouquinho mais que 1,5 metro. Tudo bem? Agora, a altura de sobrecarga temporária, a gente já pode calcular. Essa equaçãozinha aqui é a base. Ó.
Manipulando essa equação, eu fico com isso aqui, ó. Né? Manipulando a equação, tem a altura de sobrecarga temporária. Então, vai ser igual o acréscimo de tensão necessário, dividido pelo peso específico total, 20 kN por metro cúbico, menos 2 metros, que é a altura de aterro que eu preciso. Está dando um valor cavalar. Mais que 11 metros de altura. Então, isso aqui teria que ficar num período de 6 meses. Depois eu teria que retirar. Só que isso aqui é inexequível, gente. Colocar 11 metros de aterro, depois retirar. Inclusive, isso pode promover a ruptura do solo aqui de uma forma geral. Isso aqui, se eu colocar esses 11 metros aqui, ó, a vaca vai para o brejo. A vaca vai para o brejo. Por quê? Porque se eu colocar isso aí, o que vai acontecer? Deixa eu pegar uma figurinha aqui para representar a ruptura. Vou pegar esse aqui. Isso aqui vai romper o solo assim, ó. Não sei desenhar isso não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma outra aqui. Ai, ai. Rompe o solo assim, ó. Tá? Essa questão aí, essa superfície que eu estou mostrando, que eu desenhei agora, que está azulzinho aqui, ó, é uma superfície de ruptura. Essa questão nós vamos analisar aí no futuro, quando a gente estiver falando sobre resistência ao cisalhamento. Essa altura de aterro cavalar não vai ser possível. Então, o que acontece? Ó? A alternativa da sobrecarga temporária, simplesmente a sobrecarga temporária aqui, para promover todo o recalque de 38 centímetros em 6 meses, se eu tiver só a sobrecarga temporária, não vai ficar legal, tá? Não vai ser possível. Mas, se eu estiver usando os drenos verticais, digamos, para promover, ao invés de 25% de adensamento, mas se eu estiver aqui, por exemplo, promovendo 80% de adensamento em 6 meses, com drenos verticais, aí a altura de sobrecarga temporária reduz para meio metro. Está vendo aqui, ó, aqui embaixo? Tá certo? Então, eu posso usar os dois artifícios, sobrecarga temporária e drenos verticais, em conjunto, de maneira associada. Se eu tiver aqui, por exemplo, 70%, aí eu já vou precisar de uma altura de sobrecarga temporária um pouquinho maior, 90 centímetros. Se eu tiver um grau de adensamento de 99% com os drenos verticais, eu não vou precisar de sobrecarga temporária nenhuma. Eu resolvo o meu problema apenas com os drenos verticais. Tá certo? Então, se eu vou usar drenos verticais apenas, ou uma combinação de drenos verticais e sobrecarga temporária, isso vai de uma análise de custo. Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Sim, professor. Prof, você pode explicar de novo o que iria acontecer? Porque eu estava escrevendo aqui no Excel, eu acabei perdendo essa parte da explicação. Olha, a ideia da sobrecarga temporária é deixar
um aterro maior, né, que a gente está chamando de aterrão, durante um tempo. No caso aqui, a gente está especificando 6 meses. Para ocorrer o recalque total primário, que seria gerado apenas pelo aterro de 2 metros. Então, olha só, eu quero que os 38 centímetros de recalque, que foi calculado aqui no exercício anterior, que é o recalque total primário, aconteça em 6 meses. Para isso, eu vou precisar de um aterrão maior, com a sobrecarga temporária, capaz de gerar um recalque de 1,5 metro, para que os 38 centímetros ocorram nesse intervalo de 6 meses. Ou seja, os 38 centímetros, isso aqui vai ser um recalque parcial do recalque de 1,5 metro. Só que esse recalque de 1,5 metro, ele nunca vai se processar. Por quê? Porque quando der 6 meses, eu vou retirar a sobrecarga temporária. Vai se processar só quem? Os 38 centímetros. Mas para se processar um recalque de 1,5 metro, eu preciso de uma altura de sobrecarga muito grande, cerca de 11 metros. Então, o que ocorre? Por que eu estou precisando de uma sobrecarga tão grande? Porque o grau de adensamento é pequeno para 6 meses. Né? E é isso que está promovendo esse recalque de 1,5 metro aqui. Ó. Então, se eu tiver aqui, usando drenos, se eu instalar aqui, de repente, ó, uma série de drenos verticais aqui nessa camada. Um dreno, eu não sei, num dado intervalo aqui de espaçamento, num dado espaçamento, eu vou colocar aqui uma série de drenos atravessando a camada de argila, tá? De repente, para promover um recalque de 80%, um grau de adensamento de 80%. Aí, o recalque para o aterrão, o aterrão vai ter que ser capaz de gerar um recalque não de 1,5 metro, mas de 48 centímetros. Então, aí eu preciso de uma altura de sobrecarga de 0,5 metro, ou seja, eu vou precisar de lançar aqui 2,5 metros. Isso vai ficar durante 6 meses, depois eu tiro 0,5 metro, que é a sobrecarga temporária, já me foi útil, já se processou os 38 centímetros nesse intervalo de 6 meses. Entendeu? Sim, agora entendi. Obrigada, professor. De nada. Então, olha só. Muito bem, gente. Eu vou passar um exercício para vocês agora. Resolverem. Vocês vão resolver. Vou dar um tempo para vocês resolverem. Justamente para encerrar esse assunto. Já na semana que vem a gente vai entrar na resistência ao cisalhamento. Tá? Então agora eu vou colocar um exercício para vocês desenvolverem aí. Vou compartilhar aqui. Ele está na aula 8, que você já tem disponível essa aula 8 no mural. Então esse exercício está lá. Tá? Então está aqui. Um aterro argiloso com 2 metros de espessura e 20 kN por metro cúbico de peso específico total será construído sobre o terreno mostrado abaixo. Desprezando os recalques das camadas de areia, determine a cota da superfície do aterro 2 anos após o seu lançamento. Então, sobre a cota zero aqui, eu vou lançar um aterro de 2 metros.
e 20 kN por metro cúbico, essa carga vai promover o recalque dessas camadas aqui. Só que da areia compacta amarelada, areia compacta cinza, esse recalque é desprezível, muito pequenininho. Eu estou mais preocupado com essas argilas aqui, ó, uma argila muito mole e depois uma outra argila mole que está mais profunda aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o recalque dessas duas camadas de argila, tá? Para um tempo de 2 anos. E aí vão somar esses dois recalques para ver o nível da superfície do aterro, né? Nesse tempo de 2 anos. Entenderam? Tá bom, gente? Eu vou parar agora de gravar a aula, porque agora vocês vão ter esse tempo aí para desenvolver o exercício.